Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Marieta e estamos aqui mais uma vez reunidos neste encontro semanal para dar continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel através da mediunidade, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para que tenhamos a ambiência adequada ao estudo, para serenarmos nossos pensamentos, nossa mente, vamos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, trazido a nós também pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. A mensagem que leremos hoje é a mensagem número 35, intitulado Semeadura. Emmanuel destacou a passagem narrada em Marcos, capítulo 4, versículo 32, que traz a nós as palavras ditas por Jesus, que foram essas: mas, tendo sido semeado, cresce. Vamos ver as considerações do benfeitor quanto às palavras de Jesus. É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo, que os compelem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos de corpo em corpo permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única, suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão juntos de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, buscando aprender nesta obra, trazida a nós por Emmanuel, que conta toda a trajetória de Paulo de Tarso. Que possamos compreender-lhes as lições como tem sido a cada encontro, amado Mestre. Que possamos contar com a Tua presença em nossos corações, para que tenhamos um ambiente de paz e a perfeita conexão com o nosso anjo guardião, que certamente nos inspirará, nos ajudará a compreender, a entender cada lição dada que receberemos hoje. Assim, Senhor, agradecemos a oportunidade de estudo. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, vamos dar início ao nosso estudo fazendo aquele retrocesso
para nos situarmos na história, né? Eu tenho aqui as minhas anotações sobre o estudo anterior. E lá nós estávamos quando Silas e Timóteo ouviram o relato de Paulo sobre a visão que ele teve, a visão sobre aquele homem da Macedônia pedindo que ele fosse até eles para ajudá-los, né? Ao saírem, eles encontraram Lucas. Foi uma surpresa, né? E o encontro foi alegre, como não poderia deixar de ser. E Paulo contou então a ele os planos de viagem. Lucas, por sua vez, contou que trabalhava numa grande embarcação que estava ancorada em Troade. E após troca de informações, ficou acertado de que os missionários seguiriam na embarcação às custas de Lucas para a Macedônia. Paulo esclareceu a ele, que eles precisavam ir para a Macedônia, mas estavam sem dinheiro. E na mesma hora, Lucas resolveu essa questão. Quando Lucas contou a Paulo que estava só, pois sua mãe havia falecido, Paulo convidou a juntar-se a eles. E Lucas aceitou o convite e todos os 4 ficaram muito contentes, radiantes até. E Lucas conseguiu então um substituto para assumir suas tarefas e seguiram então para a Samotrácia. Paulo aproveitou a viagem para fazer suas pregações, como não podia deixar de ser, porque por onde Paulo passava, ele não perdia a oportunidade de pregar, de levar a boa nova. Depois, então, eles ficaram 2 dias em Neápolis e logo seguiram para Filipe, onde se dividiram em 2 grupos. Lucas e Timóteo foram para Tessalônica, onde os 4 mais tarde iriam voltar a se ver, voltariam a se encontrar. E Paulo e Silas permaneceram em Filipe. Em Filipe não havia sinagoga, somente um recanto ameno, simples, destinado às preces. E ficaram surpresos ao encontrar nesse local somente senhoras e meninas em oração. Somente. E lá então conheceram Lídia. Lídia era uma viúva digna e generosa, rica, muito abastada, por conta do comércio que ela fazia de púrpuras, que era um corante, que era um símbolo de status, E Lídia hospedou a eles e entregou sua casa, o seu lar, para que fosse fundada ali a igreja de Filipe. Então, as pregações do Evangelho, pois que ali tinham só mulheres, Pedro achou melhor fazer as pregações na praça pública. E havia uma pitonisa, uma jovem, Emmanuel usa a expressão rapariga, que ao final de todas as pregações, ela se manifestava elogiando os missionários. E se manifestava assim, era o espírito, que ela recebia, que fazia todos aqueles elogios aos missionários, E dizia que eles eram anjos do Altíssimo e mensageiros da redenção. Paulo procurou informações sobre a moça e descobriu que a médium ela era explorada financeiramente pelos seus patrões, que ela dava consultas, e quem consultava com ela pagava, e os patrões davam a ela uma pequena quantidade, até como se fosse sócia, mas com certeza ficavam com a maior parte. E então, quando o Espírito se pronunciou, se fez presente novamente, na primeira oportunidade, ao fim de uma pregação, Paulo intimou a se retirar, falou firme com ele, diretamente ao Espírito, que ele se retirasse para sempre. E esclareceu que eles não eram anjos, e sim trabalhadores em lutas com seus próprios defeitos e fraquezas, pregando o Evangelho em nome de Jesus Cristo. A pitonisa foi então
liberta imediatamente. Foi só ele dar essa ordem e o espírito se afastou e ela ficou livre. E Paulo então depois explicou a Silas, né, que aquele ser do invisível não vinha por parte de Deus, enviado por Deus, pois ele atiçava o orgulho, a vaidade, né, ele trazia elogios e quem eram eles para receber aqueles elogios? Né? Se fosse um espírito vindo de Deus, ele não faria aquilo daquela forma, né? E então o Silas ficou surpreso, porque ele não tinha pensado nisso. Ele, por um lado, ele até tinha ficado mexido com aquilo, assim, positivamente, achou que era uma coisa positiva, né? Só que o fato dele ter, então, Paulo ter afastado, né, aquele espírito, trouxe problemas, pois a moça deixara de ser pitonisa, né, e o povo sentia falta dos seus palpites, e os seus patrões estavam aborrecidos porque não tinham mais a renda fácil, né? Eles ficaram privados daquele dinheiro que entrava tão fácil. Então, dali 3 dias, Paulo e Silas foram surpreendidos quando foram pregar em plena praça por um ataque do povo. E foram presos a troncos, os dois foram presos a troncos, e foram flagelados sem compaixão. Até que então chegaram as autoridades, né, para parar, porque senão eles poderiam até, acho que ali, acabar mortos, né, porque o povo não queria saber, estava batendo mesmo. Então, e eles se entregaram, era da natureza deles, né, eles se entregaram àquele suplício humildemente. Daí, então, quando chegaram as autoridades, os removeram dali e levaram para o cárcere. Naquela noite em que eles estavam presos, caiu uma tempestade fortíssima. E dentro da prisão, os dois começaram então a orar em voz alta, né? E eram observados pelos demais prisioneiros. De repente, as portas das celas, de todas as celas, se abriram em silêncio. Se abriram, simplesmente. E Paulo saiu da cela a pregar aos demais, né, sobre a missão de Jesus, do Cristo, e pediu a eles que não fugissem, que aceitassem a pena, pois se eram culpados, que pagassem a pena ali nas celas, presos, né? E se não fossem culpados, se fossem injustiçados, que dessem aquela prisão em sacrifício a Jesus pelos seus enganos, né? Pelos seus erros. E todos obedeceram. E quando alvoreceu, o carcereiro ouviu aquele vozerio todo, né? E ao buscar o motivo daquele vozerio, ficou abismado com o que viu. Ele não podia acreditar, né? Estavam todos ali, as celas abertas, e ele prevendo então problemas, né, que ele enfrentaria, ele tentou matar-se, mas foi impedido por Paulo. E como ele, né, o carcereiro, morava ali mesmo, na prisão, com a família, Lucano era o nome dele, o carcereiro se converteu, então, diante dos relatos e das pregações de Paulo, cuidou as feridas dele, de Silas, né? A família também se converteu, né? E depois os juízes filipenses tomaram conhecimento dos fatos e mandaram libertar os missionários, porque souberam que ele era romano, né? Porque ele se identificou como romano e eles poderiam então ter problemas, né? Mas Paulo, não, esses foram desculpa, deixa eu ler aqui, foram os juízes filipenses que vieram libertá-los, né? Mas daí ele não aceitou, né? E quis então ter a certeza
de que a igreja, daí ele conta, né, que tinha uma igreja recém-fundada na casa da viúva Lídia, e que ela não poderia ser perturbada, que eles deveriam deixar que os gentios, né, que todos aqueles que quisessem frequentar a igreja frequentassem, que não houvessem problemas. Então, diante da concordância, né, eles aceitaram a condição que era de deixar a cidade. E após então o encontro com Lídia, eles partiram para Tessalônica, pregando pelo caminho. Eles não paravam de pregar, né? Lá em Tessalônica eles encontraram Lucas e Timóteo, como já estava combinado, né? Agora, depois de muitos atritos com os judeus em Tessalônica, partiram para Bereia. Quer dizer, por onde eles passavam e havia judeus, eles tinham problemas, né? E partiram então para Bereia. Lá os problemas com os judeus continuaram, os ânimos se exaltaram. Lucas, Timóteo e Silas foram obrigados a se afastar, né? E perambularam pelas aldeias vizinhas. E Paulo foi preso mais uma vez e açoitado novamente. Depois ele foi solto sob a condição de retirar-se rapidamente da cidade, né, de Bereia. E nós fizemos a pausa, então, aqui nessa etapa da história, né, na página 367, para quem tem essa edição do livro. Vamos aqui, 367, no 5º parágrafo. Então, de baixo para cima, é o segundo, né? Penúltimo parágrafo da página 367. Então, vamos continuar o nosso estudo, lendo aquilo tudo que Emmanuel traz para nós. O ex-rabino acedeu prontamente, né, sobre o fato de afastar-se em breve, o mais rápido possível da cidade. Sabia que atrás de si, e por meio de esforços insanos, sempre ficaria uma igreja doméstica que se alargaria ao infinito, bafejada, né, favorecida pela misericórdia do Mestre, a fim de proclamar a excelência da Boa Nova. Era noite, quando os irmãos de ideal conseguiram trazê-lo do cárcere para a via pública. O apóstolo dos gentios procurou informar-se sobre os companheiros e soube das vicissitudes que os assoberbavam. Lembrou que Silas e Lucas estavam doentes, que Timóteo necessitava encontrar-se com a sua mãe no porto de Corinto. Era melhor proporcionar aos amigos uma trégua no vórtice das atividades renovadoras, né? Naquele eixo central das atividades renovadoras. Não seria justo requisitar-lhes a cooperação quando ele próprio experimentava a necessidade de repouso. Os irmãos de Bereia insistiam pela sua partida. Era uma temeridade provocar novos atritos. Foi aí que Paulo deliberou pôr em prática um velho plano. Visitaria Atenas, satisfazendo um velho ideal. Muitas vezes impressionado com a cultura helênica recebida em Tarso, alimentara o desejo de conhecer-lhe os monumentos gloriosos, os templos soberbos, o espírito sábio e livre. Quando ainda muito jovem, cogitara dessa visita à cidade magnificente dos velhos deuses, disposto a levar-lhe os tesouros da fé guardados em Jerusalém. Procuraria as assembleias cultas e independentes e falaria de Moisés e da sua lei. Ele era muito jovem, mas já tinha essa vontade, né, de conhecer Atenas. Pensando agora na realização de tal projeto, considerava que levaria luzes muito mais ricas ao espírito ateniense, muito mais ricas do que Moisés e a sua lei. Anunciaria à cidade famosa o Evangelho de Jesus. Certo, quando falasse na praça pública, não encontraria os tumultos tão do gosto israelita.
Antegozava o prazer de falar à multidão afeiçoada ao trato das coisas espirituais. Indubitavelmente, né, sem dúvida, os filósofos esperavam notícias do Cristo com impaciência. Teriam nas suas pregações evangélicas o verdadeiro sentido da vida. Então ele estava ali imaginando como seria o momento que ele chegasse a Atenas, o momento em que ele levaria, né, a Boa Nova, todas as histórias de Jesus Cristo, e que, como não haveria os israelitas, ele seria bem recebido, não teria problemas, né? Isso tudo ele estava imaginando. Embalado por essas esperanças, continua Emmanuel, o apóstolo dos gentios decidiu a viagem acompanhado de alguns amigos mais fiéis. Estes, porém, regressaram das portas atenienses, deixando-o completamente só. Paulo penetrou na cidade, possuído de grande emoção. Atenas ainda ostentava numerosas belezas exteriores. Os monumentos de suas tradições veneráveis estavam quase todos de pé. Brandas harmonias vibravam no céu muito azul. Vales risonhos atapetavam-se de flores e perfumes. A grande alma do apóstolo extasiou-se na contemplação da natureza. Recordou os nobres filósofos que haviam respirado aqueles mesmos ares. Rememorou os fastos gloriosos, né, as pompas gloriosas do passado ateniense, sentindo-se transportado a maravilhoso santuário. Entretanto, o transeunte das ruas não lhe podia ver a alma, e de Paulo viram apenas o corpo esquálido que as privações tornaram exótico, né, esquisito. Então ele estava ali com o corpo marcado, né, por tantos suplícios que ele passou, né, e magro, barbudo, com aquela roupa já judiada, né, de tanto peregrinar, digamos assim. Então as pessoas olhavam para ele de um modo como um mendigo. Né? Muita gente o tomou por mendigo. Isso que eu acabei de falar. Farrapo humano da grande massa que chegava em fluxo contínuo do Oriente desamparado. Então é como eles viam, né? Os atenienses viam esses homens, essas mulheres, crianças, essas pessoas que chegavam do Oriente e chegavam com esse semblante, né? Com essa figura, com esse jeito. Esquálido, mal vestidos, né? Magros, né? O emissário do Evangelho, no entusiasmo de suas generosas intenções, não podia perceber as desencontradas opiniões a seu respeito. Cheio de bom ânimo, resolveu pregar na praça pública na tarde desse mesmo dia. Ele não gostava de perder tempo, né? Isso é uma característica de Paulo de Tarso. Ansiava por defrontar o espírito ateniense, tal como já defrontara as grandezas materiais da cidade. Seu esforço, no entanto, foi seguido de penoso insucesso. Inúmeras pessoas aproximaram-se no primeiro momento, mas quando lhe ouviram as referências a Jesus e à ressurreição, grande parte dos assistentes rompeu em gargalhadas de irritante ironia. Será este filósofo um novo Deus? Perguntava um transeunte com ar de pilhéria, né? Com ar de piada, de zombaria. Né? Estavam ali debochando dele mesmo. Está muito desajeitado para tanto, respondia o interpelado. Onde já se viu um Deus assim? Indagava ainda outro. Vede como lhe tremem as mãos. Parece doente, enfraquecido. A barba é selvagem, está cheio de cicatrizes. Então ele realmente estava nós vendo essa descrição como um mendigo, né? E agora eles não podiam imaginar que aquelas cicatrizes eram originadas nos martírios, nos suplícios, né?
os açoites, no apedrejamento, um acúmulo muito grande de suplícios. Né? É louco, exclamava um ancião com vastas presunções de sabedoria. Não percamos tempo. Paulo tudo ouvia, notou a fila dos retirantes indiferentes e endurecidos e experimentou muito frio no coração. Atenas estava muito distanciada das suas esperanças. Que já começou, né, a decepção. A Assembleia Popular deu-lhe a impressão de enorme ajuntamento de criaturas envenenadas de falsa cultura. Por mais de uma semana, perseverou nas pregações públicas, sem resultados apreciáveis. Ninguém se interessou por Jesus e, muito menos, em oferecer-lhe hospedagem por uma simples questão de simpatia. Era a primeira vez... Um momentinho, por favor. Era a primeira vez, desde que iniciara a tarefa missionária, que se retiraria de uma cidade sem fundar uma igreja. Então, isso para ele que era a dor. Né? É isso que ele estava lamentando, porque ele já estava há tanto tempo, né? Ali, mais de uma semana pregando todos os dias, só colhendo insucesso. Nas aldeias mais rústicas, sempre aparecia alguém que copiava as anotações de Levi para começar o labor evangélico no recinto humilde de um lar. Em Atenas, ninguém apareceu interessado na leitura dos textos evangélicos. Entretanto, foi tanta a insistência de Paulo, junto de algumas personagens em evidência, que o levaram ao Areópago para tomar contato com os homens mais sábios e inteligentes da época. Então, o que era esse Areópago? O Areópago era uma coluna rochosa, né, onde havia o antigo tribunal ateniense, conhecido como Conselho de Areópago. E eu fui buscar, é claro, né, essas informações, e eu acho interessante a gente entender esse momento aqui, a importância que deram, tanto que o levaram para o Areópago. Então, eu encontrei, fiz uma pesquisa rápida, não foi difícil encontrar, porque hoje é um lugar ainda muito visitado na Grécia, lá em Atenas, pelos turistas. Né? E daí encontrei essas informações. O Areópago era uma colina rochosa em Atenas. Ainda é, está lá, a colina está lá. E fora nomeada devido ao deus grego da guerra, Ares, e servia como um local de reuniões para o Conselho e o Tribunal de Atenas, conhecido como o Conselho do Areópago. O tribunal era responsável por julgar casos graves, como homicídio, além de questões religiosas. Também era usado para debates e discussões onde filósofos e pensadores se encontravam para trocar ideias. Era um local sagrado e palco de rituais e cerimônias. E essa passagem aqui, depois, mais adiante, nós vamos ter aqui como Paulo se expõe, né? Daí nós vamos poder encontrar isso. Daí falamos disso um pouquinho mais à frente, sobre o Novo Testamento, onde encontrar essa passagem. Então, levaram Paulo para o Areópago. Os componentes do nobre conclave, né, dessa reunião, receberam-lhe a visita com mais curiosidade que interesse. O apóstolo ali penetrara por mercê de Dionísio, homem culto e generoso, que lhe atendera às solicitações, a fim de observar até onde ia sua coragem na apresentação da doutrina desconhecida. Este Dionísio, então, ficou prestando atenção naqueles dias todos em suas pregações. Vamos ver até onde ele segura, né? Ele mantém essa coragem de expor, né,
essa doutrina desconhecida a todos nós. Paulo começou impressionando o auditório aristocrático, referindo-se ao Deus desconhecido, homenageado nos altares atenienses. Sua palavra vibrante apresentava cambiantes singulares, as mudanças de voz singulares. As imagens eram muito mais ricas e formosas que as registradas pelo autor dos Atos dos Apóstolos, está aqui, o Emmanuel está mencionando. O próprio Dionísio estava admirado. O apóstolo revelava-se-lhe muito diferente de quando vira na praça pública. Falava com alta nobreza, a sua origem, vamos lá, havia sido o doutor da lei, e depois, quando ele se transformou realmente num cristão, que ele começou a saber fazer as pregações com o mesmo entusiasmo e a mesma veemência com que fazia quando era doutor da lei. Então, ele era envolvente na sua forma de se expressar. Falava com alta nobreza, com ênfase. As imagens revestiam-se de extraordinário colorido, mas quando começou a discorrer sobre a ressurreição, este era o problema, houve forte e prolongado murmúrio. As galerias riam a bandeiras despregadas, que riam muito, muito. Choviam remoques acelerados, choviam ditos acerados. A aristocracia intelectual ateniense não podia ceder nos seus preconceitos científicos. Os mais irônicos deixavam o recinto com gargalhadas sarcásticas, e iam embora rindo, fazendo sarcasmo mesmo. Enquanto os mais comedidos, em consideração a Dionísio, aproximavam-se do apóstolo com sorrisos intraduzíveis, declarando que o ouviriam de bom grado por outra vez, quando não se desse ao luxo de comentar assuntos de ficção. Paulo ficou, naturalmente, desolado. No momento, não podia chegar à conclusão de que a falsa cultura encontrará sempre na sabedoria verdadeira uma expressão de coisas imaginárias e sem sentido. A atitude do aerópago não lhe permitiu chegar ao fim. Em breve, o suntuoso recinto estava quase silencioso. O apóstolo, então, lembrou que seria preferível arrostar o tumulto dos judeus. Quer dizer, aquele silêncio incomodou. E ele lembrou que quando ele fazia suas pregações e os judeus vinham e faziam aquele estardalhaço, ele estava preferindo aquilo do que aquele silêncio. Aquele silêncio estava incomodando. O apóstolo, então, lembrou que seria preferível arrostar o tumulto dos judeus. Onde houvesse luta, haveria sempre frutos a colher, porque haveria discussão, eles poderiam trazer, eu digo isso, você diz aquilo, então depois chegamos a alguma coisa, e neste momento eu consigo lhe conquistar. Ou a um, ou a outro, não todos, mas sempre ele conseguia, As discussões e os atritos, em muitos casos, representavam o revolvimento da terra espiritual para a semente divina. Então, aquelas discussões eram como revolver a terra, remexer a terra para poder jogar as sementes, para que semeassem em bom solo, Ali, entretanto, encontrava a frieza da pedra. O mármore das colunas soberbas deu-lhe imediatamente a imagem da situação. A cultura ateniense era bela e bem cuidada, impressionava pelo exterior magnífico, mas estava fria como a rigidez da morte intelectual. Então, ele via uma Atenas como aquela que ele imaginava, que ele queria conhecer, aquelas belezas todas. Realmente era tudo muito belo. Magnífico o exterior, mas fria. O solo duro. Apenas Dionísio e uma jovem senhora de nome Dâmaris e alguns serviçais do palácio permaneciam ao seu lado,
extremamente constrangidos, embora propensos à causa. Não obstante o desapontamento, Paulo de Tarso fez o possível por evitar a nuvem de tristeza que pairava sobre todos, a começar por ele próprio. Ensaiou um sorriso de conformação e tentou algo de bom humor. Dionísio consolidou ainda mais sua admiração pelas poderosas qualidades espirituais daquele homem de aparência franzina, tão enérgico e cioso, não tão enérgico e zeloso de suas convicções. Antes de se retirarem, Paulo falou na possibilidade de fundar uma igreja, ainda que fosse em um humilde santuário doméstico, onde se estudasse e comentasse o Evangelho. Todavia, os presentes não regatearam escusas e pretextos, né? Eles não economizaram em escusas e pretextos, em desculpas e pretextos. Dionísio afirmou que lamentava não lhe ser possível amparar o cometimento, dada a angústia do tempo. Dâmaris alegou os impedimentos domésticos. Os servos do Areópago, um por um, manifestaram dificuldades extremas. Um era muito pobre, outro muito incompreendido, e Paulo recebeu todas as recusas, mantendo singular expressão fisionômica, como o semeador que se vê rodeado somente de pedras e espinheiros. O apóstolo dos gentios despediu-se com serenidade, mas tão logo se viu só, chorou copiosamente. Muita decepção para ele, né? A que atribuir o doloroso insucesso? Não pôde compreender imediatamente que Atenas padecia de seculares intoxicações intelectuais e, supondo-se desamparado, olha, aqui neste momento ele fraquejou, né? Supondo-se desamparado pelas energias do plano superior, o ex-rabino deu expansão a terrível desalento. Não se conformava com a frieza geral, mesmo porque a nova doutrina não lhe pertencia, e sim ao Cristo. Quando não chorava refletindo na própria dor, chorava pelo Mestre, julgando que ele, Paulo, não havia correspondido à expectativa do Salvador. Por muitos dias, não conseguiu desfazer a nuvem de preocupações que lhe assombrou a alma. Todavia, encomendava-se a Jesus e suplicava-lhe proteção para os grandes deveres de sua vida. Nesse vulcão de incertezas, né, nesse negrume de incertezas e amarguras, surgiu o socorro do Mestre ao apóstolo bem-amado. Timóteo chegara de Corinto, carregado de boas notícias. Quando que este ser denominado por Jesus para uma missão grandiosa como essa seria abandonado? Nunca, nunca. Aí chega quem? Timóteo, querido Timóteo, né? Chegara de Corinto carregado de boas notícias. E aqui então nós terminamos o 6º capítulo e vamos entrar. Ainda temos bastante tempo para entrarmos no capítulo 7, intitulado As Epístolas, né, as Cartas. O neto de Lloyd, Timóteo, trazia ao ex-rabino muitas novidades confortadoras. Já havia instalado as 2 senhoras na cidade, né, a sua mãe e sua avó. Era portador de alguns recursos e falou-lhe do desenvolvimento da doutrina cristã na velha capital da Caia, né, Corinto. Uma notícia lhe foi, sobretudo, particularmente grata. É que Timóteo mencionava o encontro com Áquila e Prisca. Imagina que emoção para Paulo, né? Reencontrar Áquila e Prisca, seus grandes amigos, né, que se conheceram lá no deserto, nos teares, para quem ele se identificou
como sendo Saulo, perseguidor dos cristãos, né? E eles eram vítimas, tinham fugido de Jerusalém por causa das perseguições comandadas por Saulo, né? E se tornaram grandes amigos. E agora eles iriam se reencontrar. Aquelas duas criaturas que se lhe fizeram solidárias nas dificuldades extremas no deserto, trabalhavam agora em Corinto pela glória do Senhor. Alegrou-se profundamente. Além das muitas razões pessoais que o chamavam a Acaia, isto é, as recordações indeléveis, inesquecíveis de Jesiel e Abigail, o desejo de abraçar o casal amigo foi também uma circunstância decisiva da sua partida imediata. O valoroso pregador saía de Atenas assaz abatido, muito abatido. O insucesso em face da cultura grega compelia-lhe o espírito indagador aos mais torturantes raciocínios. Começava a compreender a razão por que o mestre preferia a Galiléia, com seus cooperadores humildes e simples de coração. Entendia melhor o motivo da palavra franca do Cristo sobre a salvação e decifrava sua predileção natural pelos desamparados da sorte. Que nós podemos parar para pensar, né? Por que os desamparados da sorte recebiam, ou recebem até hoje, né? Melhor o consolo do Evangelho, as palavras de Jesus, porque estão abertos, né? O coração está aberto. Já os atenienses viviam aquela cultura só do exterior, eles estavam fechados, o coração fechado a estas coisas, né? Então, é compreensível, né? Nós vendo assim agora, mas trazia muita tristeza a Paulo, né? Timóteo notou-lhe a tristeza singular e debalde procurou convencê-lo, em vão procurou convencê-lo da conveniência de seguir por mar, em vista das facilidades no Pireu. Pireu é o porto, né? O município onde ficava o porto de Atenas. Ele fez questão de ir a pé, visitando sítios isolados no percurso. Ele gostava de realmente fazer isso, passando pelas aldeolas, né? Mas sinto-vos doente, objetava o discípulo, tentando dissuadi-lo. Não será mais razoável descansardes? Lembrando os desalentos experimentados, o apóstolo acentuava: enquanto pudermos trabalhar, há que esmarmos, há que avaliarmos no trabalho um elixir para todos os males. Além do mais, é justo aproveitar o tempo e a oportunidade. Julgo, entretanto, justificava o jovem amigo, que poderias adiar um pouco. Adiar por quê? Redarguiu o ex-rabino, fazendo o possível por desfazer as mágoas de Atenas. Sempre tive a convicção de que Deus tem pressa do serviço bem feito. Sempre. Então essa é uma coisa que ele sabe, tanto como doutor da lei, que foi, como agora apóstolo de Jesus. Ele sabe que Deus tem pressa do serviço bem feito. E ele sempre soube disso. Se isso constitui uma característica de nossas mesquinhas atividades nas coisas deste mundo, como adiar ou faltar com os deveres sagrados de nossa alma para com o Todo-Poderoso? O rapaz ponderou no acerto daquelas alegações e calou-se. Assim, venceram mais de 60 quilômetros, com alguns dias de marcha e intervalos de prédicas, de palestra. Ele ia palestrando pelo caminho. Onde encontrasse pessoas, ele palestrava. Nessa tarefa, entre gente simples, Paulo de Tarso sentia-se mais feliz. Os homens do campo receberam a boa nova com maior alegria e compreensão. Pequenas igrejas domésticas foram fundadas, não longe do Golfo do Saron. Que lindo, né? Então ele
ali ainda na Grécia ainda conseguiu fundar pequenas igrejas, mas entre os humildes. Enlevado pelas recordações cariciosas de Abigail, atravessou o istmo e penetrou na cidade. A cidade movimentada e rumorosa. Abraçou Lóide e Eunice, a avó e mãe de Timóteo, em uma casinha do porto de Cencreia, o porto de Corinto. E logo procurou avistar-se com os velhos amigos do oásis de Dan, seus queridos Áquila e Prisca. Os três abraçaram-se, tomados de infinito júbilo. Áquila e a companheira falaram longamente dos serviços evangélicos aos quais haviam sido chamados pela misericórdia de Jesus. De olhos brilhantes, como se houvessem vencido grande batalha, contaram que ao apóstolo haverem realizado o ideal de permanecer em Roma algum tempo. Como tecelões humildes, habitaram um velho casarão em ruínas no Trastevere, fazendo as primeiras pregações do Evangelho no ambiente mesmo das pompas cesarianas. Os judeus haviam declarado guerra franca aos novos princípios. Desde o primeiro rebate da Boa Nova, desde o primeiro aparecimento da Boa Nova, iniciaram-se grandes tormentas no gueto do bairro pobre e desprotegido. Prisca relatou como um grupo de israelitas apaixonados lhe assaltaram o aposento à noite com instrumentos de flagelação e castigo. O marido demorava-se na oficina e assim não pôde ela esquivar-se aos impiedosos açoites. Foi açoitada, a Prisca. Só muito tarde fora socorrida por Áquila, que a encontrou banhada em sangue. O apóstolo Tarsense exultava. Contou aos amigos, por sua vez, as dores experimentadas em toda parte, pelo nome de Jesus Cristo. Ele também tinha muitas dores a contar, muitos açoites, muitos martírios. Aqueles martírios em comum eram apresentados como favores de Jesus, como títulos eternos da sua glória. Quem ama inquieta-se por dar alguma coisa, e os que amavam o Mestre sentiam-se extremamente venturosos em sofrer algo por devotamento ao seu nome. Desejoso de reintegrar-se na serenidade de suas realizações ativas, olvidando a frieza ateniense, Paulo comentou o projeto da fundação de uma igreja em Corinto, ao que Áquila e sua mulher se prontificaram para todos os serviços. Aceitando-lhes o oferecimento generoso, o ex-rabino passou a residir em sua companhia, ocupando-se diariamente do seu ofício. Seu ofício era qual? Ele era tecelão, lembra? Corinto era uma sugestão permanente de lembranças queridas do seu coração. Sem comunicar aos amigos as reminiscências que lhe borbulhavam na alma sensível, procurou rever os sítios a que Abigail se referia sempre com enlevo. Com extremo cuidado, localizou a região onde deveria ter existido o pequeno sítio do velho Ioredeb, agora incorporado ao imenso acervo de propriedades dos herdeiros de Licínio Minúcios. Lembram? Contemplou a velha prisão, de onde a noiva pudera evadir-se para salvar-se dos celerados, dos perversos, que lhe haviam assassinado o pai, Ioredeb, e escravidado o irmão, Gesiel. Meditou no porto de Cencreia, de onde Abigail partira um dia para conquistar-lhe o coração, sob os desígnios superiores e imutáveis do Eterno. Paulo entregou-se de corpo e alma ao serviço rude. O laborativo das mãos proporcionara-lhe brando esquecimento de Atenas. Compreendendo a necessidade de um período de calma, induzira Lucas a descansar em Troade, já que Timóteo e Silas haviam encontrado trabalho como caravaneiros. Esses caravaneiros
eram os que conduziam os animais, né, das caravanas, né, condutores de animais. Antes, porém, de retomar as pregações, começaram a chegar a Corinto emissários de Tessalônica, de Bereia e de outros pontos da Macedônia, onde fundara suas bem-amadas igrejas. As comunidades tinham assuntos urgentes que requeriam delicadas intervenções de sua parte. Sentindo-se em dificuldades para tudo atender com a presteza devida, chamou novamente Silas e Timóteo para a cooperação indispensável. Peço desculpas pelo barulho, hoje realmente está um pouco além do normal. Ambos, valendo-se das oportunidades da profissão, poderiam contribuir de maneira eficaz na solução dos problemas imprevistos. Então, as igrejas fundadas naquela primeira viagem, né, e algumas já nessa segunda, começaram a ter algumas questões que precisavam ser resolvidas, então mandavam seus emissários, né, para encontrar Paulo de Tarso, para ver o que fazer, enfim, ouvi-lo, né. E então ele ficou cheio, atarefado e sem saber como agir. Confortado pelo concurso dos amigos, Paulo falou pela primeira vez na sinagoga. Sua palavra vibrante logrou êxito extraordinário. Judeus e gregos falaram de Jesus com entusiasmo. O tecelão foi convidado a prosseguir nos comentários religiosos semanalmente, mas tão logo começou a abordar as relações existentes entre a lei e o evangelho, repontaram os atritos. Sempre quando tocava nesse assunto, né, quando começava já a ligar o evangelho mais a lei de Moisés, as coisas começavam a complicar. Os israelitas não toleravam a superioridade de Jesus sobre Moisés, eles não admitiam isso, né? E se consideravam o Cristo como profeta da raça, não o suportavam como Salvador. Eles até o aceitavam como um profeta, mas nada além disso. Salvador jamais. Paulo aceitou os desafios, mas não conseguiu demover corações tão endurecidos. As discussões prolongaram-se por vários sábados, seguidamente, até que um dia, quando o verbo inflamado e sincero do apóstolo zurzia os erros farisaicos com veemência, né, que ele criticava, um dos chefes principais da sinagoga intima-o com aspereza. Cala-te, parlador impudente. A sinagoga tem tolerado teus embustes por verdadeiros prodígios de paciência, mas em nome da maioria, ordeno que te retires para sempre. Não queremos saber do teu Salvador exterminado como os cães da cruz. Ouvindo expressões tão desrespeitosas ao Cristo, o apóstolo sentiu os olhos úmidos. Refletiu maduramente na situação e replicou. Até agora, em Corinto, procurei dizer a verdade ao povo escolhido por Deus, né, aos judeus, para o sagrado depósito da unidade divina. Mas se não aceitais desde hoje, procurarei os gentios. Não querem ouvir? Levarei as palavras aos outros. Né? Caiam sobre vós mesmos as injustas maldições lançadas sobre o nome de Jesus Cristo. Alguns israelitas mais exaltados quiseram agredi-lo, provocando o tumulto. Mas um romano, de nome Tito Justo, presente à Assembleia e que desde a primeira pregação sentira-se fortemente atraído pela poderosa personalidade do apóstolo, aproximou-se e estendeu-lhe os braços de amigo. Paulo pôde sair incólume do recinto, né, intocado, sem sofrer um arranhão, encaminhando-se para a residência do benfeitor, que pôs à sua disposição todos os elementos imprescindíveis à organização de uma igreja ativa. Quer dizer, uma nova igreja. Então, Tito Justo, aquele romano, se dispôs a ajudá-lo. O tecelão estava jubiloso.
era a primeira conquista para uma fundação definitiva. Era o que ele queria. Tito Justo, com o auxílio de todos os simpatizantes do Evangelho, adquiriu uma casa para início dos serviços religiosos. Áquila e Prisca foram os principais colaboradores, além de Lloyd e Eunice, não é? A avó e a mãe de Timóteo, para que se executassem os programas traçados por Paulo, de acordo com a querida organização de Antioquia. A igreja de Corinto começou, então, a produzir os frutos mais ricos de espiritualidade. A cidade era famosa por sua devassidão, mas o apóstolo costumava dizer que dos pântanos nasciam, muitas vezes, os lírios mais belos. E como onde há muito pecado, há muito remorso e sofrimento. Eu vou reler. E, como onde há muito pecado, há muito remorso e sofrimento, em identidade de circunstâncias, a comunidade cresceu, dia a dia, reunindo os crentes mais diversos, que chegavam ansiosos para abandonar aquela Babilônia incendiada pelos vícios. Então, aqui encontraram os doentes, né? Este pântano. Né? E ali que a comunidade cresceu. Com a presença de Paulo, a igreja de Corinto adquirira singular importância e quase diariamente chegavam emissários das regiões mais afastadas. Eram portadores da Galácia a pedirem providências para as igrejas da Psídia, companheiros de Icônio, de Listra, de Tessalônica, de Chipre, de Jerusalém, de todos os cantos. Em torno do apóstolo formou-se um pequeno colégio de seguidores, de companheiros permanentes, que com ele cooperavam nos mínimos trabalhos. Paulo, entretanto, preocupava-se intensamente. Os assuntos eram tão urgentes quão variados. Não podia olvidar esquecer o trabalho de sua manutenção. Assumira compromissos pesados com os irmãos de Corinto. Devia estar atento à coleta destinada a Jerusalém, na razão dessa sua segunda viagem missionária, né? Não podia desprezar as comunidades anteriormente fundadas. Ele tinha uma tarefa importantíssima em Corinto, mas também não podia desamparar as outras igrejas anteriormente fundadas. Aos poucos, compreendeu que não bastava enviar emissários. Os pedidos choviam de todos os sítios por onde perambulara, levando as alvíceras da boa nova, né, as boas notícias. Os irmãos, carinhosos e confiantes, contavam com a sua sinceridade e dedicação, compelindo-o a lutar intensamente. Sentindo-se incapaz de atender a todas as necessidades ao mesmo tempo, o abnegado discípulo do Evangelho, valendo-se um dia do silêncio da noite, quando a igreja se encontrava deserta, rogou a Jesus com lágrimas nos olhos, não lhe faltasse com o socorro necessário ao cumprimento integral da tarefa. Ele realmente estava assoberbado, sem saber como agir, como resolver as questões da melhor maneira. Então, ele, naquele momento, naquela noite, um momento de silêncio, um momento que estava só, pediu a Jesus, implorou a Jesus, com lágrimas nos olhos, que o ajudasse. E aqui nós vamos fazer a pausa do nosso estudo de hoje, quando na semana que vem daremos continuidade para ver como Paulo vai resolver estas questões, não é? E só lembrando que antes eu mencionei que ia falar sobre ia dar o livro, né, onde está a passagem sobre
a pregação, o discurso de Paulo lá no Areópago. Então, podemos encontrar esse discurso de Paulo de Tarso em Atos 17, capítulo 17, versículos 16 a 34. Acho que vale a leitura. É interessante nós irmos lendo a obra, né, de Emmanuel e irmos acompanhando no Novo Testamento também. Atos dos Apóstolos traz toda essa história. Então, vamos orar? Amado Mestre Jesus, aqui encerramos, Senhor, o estudo de hoje. Agradecemos a oportunidade de ter toda a história narrada por Emmanuel em tantos detalhes. Que possamos, Senhor, absorver os ensinamentos e nos colocarmos a refletir